Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Seja sobre a vida de vocês a graça do Senhor nosso Deus. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, mais uma semana nesse processo de isolamento social. Algumas empresas voltaram às atividades. Confiamos em Deus, sabemos que Deus está no controle e com certeza essa semana que teremos pela frente será tão ou mais abençoada que a semana anterior. Queridos, hoje é 26 de abril de 2020 e hoje as igrejas batistas comemoram o Dia da Escola Bíblica Dominical. Eu mandei para vocês aí alguns banners, mandei frases acerca da importância da Escola Bíblica Dominical e hoje, para comemorar, é claro que o nosso planejamento era outro. Eu havia planejado, se estivéssemos com as nossas reuniões presenciais normais, realizar um saboroso café da manhã com toda a igreja. Já havia acertado isso com o Ministério de Cantina, mas fomos impedidos por conta do decreto municipal proibindo toda e qualquer aglomeração e por isso não pudemos realizar o nosso tão desejado café da manhã. Mas isso não significa que nós não podemos louvar e agradecer a Deus pela nossa escola bíblica dominical. E para tanto, eu convidei o irmão seminarista Vinícius, que é um dos professores da classe de doutrina da igreja, para nos dar uma aula acerca da história da escola bíblica dominical. O irmão Vinícius, ele gravou um vídeo, uma aula breve, ele resumiu bem a história da escola bíblica dominical, onde surgiu, quem foi o seu idealizador, como foi que a escola bíblica dominical chegou no Brasil, as estatísticas acerca da escola bíblica dominical, sua importância, e ele condensou isso numa aula breve de aproximadamente 20, 25 minutinhos, e eu gostaria que você agora se atentasse para a história da escola bíblica dominical e sua importância no nosso desenvolvimento espiritual. Depois, nós vamos louvar ao Senhor com a nossa equipe de louvor, vamos ouvir um belíssimo louvor entoado por irmãos e irmãs do nosso Ministério de Louvor e vamos refletir na palavra de Deus aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31. Eu quero pensar com você hoje sobre características da vida de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Será que eu sou realmente um discípulo de Jesus? Será que eu tenho realmente me comportado como um aprendiz desse professor, desse mestre por excelência que é o nosso Senhor Jesus? Como eu sei que sou um discípulo? Quais são as marcas? Quais são as características de um discípulo? Como é que eu posso ter certeza de que eu sou um discípulo e não um mero membro de igreja, um mero religioso? Nós vamos ter essas respostas daqui a pouquinho, mas eu quero te convidar agora para uma oração e logo em seguida nós ouviremos o irmão Vinícius nos dando essa aula magistral acerca da história da escola bíblica dominical. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos diante do Senhor em culto, na escola bíblica dominical deste domingo, dia do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco agora através do nosso irmão Vinícius, que ao final dessa aula nós tenhamos entendido o valor, a importância da escola bíblica dominical para as nossas vidas. Te agradeço porque temos na igreja uma escola bíblica dominical participativa, crescente, que tem contribuído muito para o nosso progresso espiritual. Agradecemos pela vida do irmão Vinícius, que o Senhor continue usando o teu servo para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então ouvir o irmão Vinícius.
Olá, muito bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, sou membro da Primeira Igreja Batista aqui em Pará de Minas e gostaria de estudar com você hoje sobre o assunto da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Mas antes disso, eu gostaria de ler um texto da Palavra do nosso Deus que diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É o que diz Hebreus, capítulo de número 10, verso 25. Bem, nós sabemos que, além de seminários teológicos, além de canais no YouTube, de várias editoras, por exemplo, ou seja, meios pelos quais são promovidos o ensino cristão, nós podemos destacar também a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, como já foi dito, que teve e ainda tem um importante papel na promoção do ensino bíblico cristão. Agora, da onde veio a EBD? Quando ela surgiu? Para isso, nós precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente no século XVIII, na Inglaterra, que foi aonde tudo começou. A Inglaterra, no século XVIII, ela sofreu uma grande transformação com a invenção da máquina a vapor, que foi patenteada por James Watt, ou seja, a Revolução Industrial. E com isso, com a Revolução Industrial, houve muita novidade. Não, na época, não só a Inglaterra, mas sim também o mundo inteiro, ele cresceu muito com a Revolução Industrial. Por exemplo, isso levou à construção das máquinas de trilho, o trem. Logo depois vieram as grandes embarcações, os navios e etc. Tudo isso que estava ocorrendo na época, toda esta grande revolução, instigou o êxodo rural, ou seja, muitas pessoas desempregadas ou mal empregadas, elas se sentiram atraídas por aquela novidade que estava ocorrendo nas cidades. Elas então, essas pessoas, o que elas fizeram? Elas migravam das roças do interior para as cidades, deixando a sua vida no campo de lado, em busca de um novo emprego e de uma melhor condição de vida. Isso que foi o êxodo rural, promovido pela Revolução Industrial. O porém é que nesta época que estavam acontecendo essas coisas, quando as pessoas elas começaram a deixar a vida no campo para poderem trabalhar nas grandes cidades, o problema é que as crianças com isso, elas também começaram a trabalhar nas fábricas. E elas trabalhavam muito. Naquela época, as crianças elas chegavam a trabalhar cerca de 12 horas por dia, e isso por 6 dias na semana, um período que se estendia de segunda a sábado. E recebiam muito pouco com isso. Elas trabalhavam uma carga horária muito grande para receberem quase que nada por isso. E o que é interessante é que o que essas crianças, então, elas faziam no seu dia de folga, que eram os domingos. Elas trabalhavam, assim como seus pais, durante toda a semana. Mas aos domingos, que era o seu dia de folga, o que elas faziam no seu tempo livre? Elas não faziam nada além de brigar, fazer ruaça, gritar e xingar palavrões. Era isso que essas crianças faziam. Foi aí então, com isso, que um homem de 44 anos, chamado Robert Raikes, proprietário do jornal de Gloucester,
que foi fundado pelo seu pai, foi então que esse homem, que morava na cidade de Gloucester, que fica na Inglaterra, próxima à capital Londres, que era membro também de uma igreja episcopal, foi aí que esse homem ele teve a ideia de reunir essas crianças. Por quê? Porque em um dia de domingo, sentado na sua mesa, e isto em 1780, Raikes ele buscava a se concentrar sobre o editorial que ele estava escrevendo para o jornal de Gloucester. Só que foi muito difícil para Raikes se concentrar ali no seu trabalho, porque os gritos, todos aqueles palavrões e as brincadeiras daquelas crianças, que muitas das vezes aconteciam debaixo da janela da sua casa, constantemente interrompiam Raikes a se concentrar no seu trabalho. E quando essas brigas, quando essas arruaças, quando esses palavrões eles se tornavam mais agressivos, Raikes ele corria até a sua janela para poder protestar contra essas atitudes dessas crianças. Quando Raikes ele fazia isso, quando Raikes ele chamava a atenção daquelas crianças, o silêncio ele ocorria sim, mas ele ocorria apenas por um pequeno período de tempo, porque logo depois as brigas, as correrias e os palavrões voltavam a acontecer novamente. Raikes, naquela ocasião, ele estava escrevendo um editorial pedindo uma reforma do sistema carcerário da sua cidade. Ele, naquela ocasião, chamava a atenção das autoridades sobre a necessidade de se recuperar os encarcerados, aquelas pessoas que estavam presas. E isso através de aulas, cursos e ensinos, para que, enquanto esses homens estivessem presos, eles pudessem então ser reabilitados, para que quando eles saíssem das prisões, eles pudessem, de certa forma, encontrar um emprego honesto e voltarem a se tornar cidadãos de valor na comunidade. E enquanto Raikes ele trabalhava em cima disso, com este propósito, com essa intenção, ele levantou os olhos por um momento e começou a pensar sobre o destino daquelas crianças de rua. Elas estavam sendo criadas sem qualquer estudo que pudesse lhes dar um futuro melhor do que aquele futuro dos seus pais que trabalhavam nas fábricas. E vale aqui uma observação, irmãos, que naquela época, na Inglaterra, não existiam escolas públicas gratuitas, existiam apenas escolas particulares, onde somente as classes mais abastadas é que tinham condições de pagar um estudo para os seus filhos. Se aquelas crianças de rua, então, elas continuassem assim, muitos, na sua vida futura, entrariam no caminho do crime, da violência ou, se não, do vício. Meditando, então, sobre essa situação, sobre a situação em que essas crianças se encontravam, Raikes ele teve um plano. Ele resolveu fazer alguma coisa que mudaria o futuro dessas crianças pobres que trabalhavam nas fábricas. Raikes, então, ele coloca de lado o seu artigo sobre as reformas nas prisões e começa a escrever sobre essas crianças pobres de rua que trabalhavam nas fábricas e que não tinham a oportunidade de estudar e de se prepararem para uma vida melhor. Então, no primeiro editorial que Raikes ele escreve, falando sobre essas crianças, ele vai escrever 2 editoriais a princípio. No primeiro deles, ele busca apenas a chamar a atenção das pessoas
sobre a situação em que aquelas crianças se encontravam. Apenas no segundo editorial que Rakes ele escreveu é que ele iria então apresentar a solução que ele tinha para aquele problema. No primeiro editorial que ele escreve, muitas pessoas, ao lerem aquele seu artigo, elas ficaram comovidas ao lerem sobre a situação daquelas crianças pobres. Muitas pessoas ficaram comovidas com isso e incentivaram, apoiaram a ideia de Rakes. Algumas, no entanto, algumas pessoas, ao lerem essa sua ideia, o criticaram e acharam que o jornal ele deveria se preocupar com outras coisas mais importantes, não com a vida de crianças de rua. Mas, de toda forma, isso não impediu Rakes de seguir com seu plano, aquilo que ele tinha no seu coração, que Deus havia posto em seu coração para aquelas crianças. No seu próximo editorial, então, no seu segundo artigo, Rakes ele apresentou o seu plano, que era de começar aulas de alfabetização, onde ele ensinaria assuntos como gramática, matemática e religião. Onde aquelas crianças, então, a princípio, aprenderiam a ler e escrever. E isso durante algumas horas no domingo, que era o dia de folga daquelas crianças. Desde então, nós vemos, a história nos mostra que Deus estendeu a mão sobre a vida de Rakes. Naquela época, ao escrever o seu segundo artigo, ele expôs essa sua ideia, que era de alfabetizar aquelas crianças, de ensiná-las a ler e escrever. Nós vemos que Deus abençoou grandemente. Algumas senhoras piedosas da época, elas se dispuseram a ajudar Rakes. De que maneira? Essas senhoras, elas saíam pelas ruas da cidade de Gloucester com a intenção de convencer os pais daquelas crianças a levarem os seus filhos para as escolas dominicais, onde ali eles poderiam aprender a ler e escrever. E no início é interessante que muitas crianças, elas odiaram a ideia de trocar a sua liberdade de domingo, onde elas então faziam o que bem queriam, ali nas ruas da cidade de Gloucester. Muitas crianças, a princípio, elas odiaram essa ideia de ter que trocar a sua liberdade de domingo para fazer aquilo que elas gostavam de fazer, que era fazer bagunça, ruaça, etc., e ter que ficar sentadas em uma sala de aula. Elas odiaram isso a princípio. Porém, todas elas estavam aprendendo a ler, a escrever, as que ali estavam. Elas estavam aprendendo a ler, a escrever e a fazer cálculos. E com o tempo, todas elas ficaram empolgadas com tudo aquilo e, inclusive, com as histórias e lições bíblicas, que eram o momento mais esperado do dia. Com isso, as crianças elas acabaram convencendo umas às outras a participarem dessas aulas. Elas foram incentivando umas às outras. O que é interessante também, vale notar, é que uma das oposições que Rakes obteve, ela veio das próprias igrejas e líderes religiosos da sua época. Porque várias igrejas, vários líderes naquela época rejeitaram a iniciativa de Rakes, porque eles pensaram o seguinte: olha, se nós abrirmos as nossas portas para essas crianças, de certa forma, essas crianças elas vão profanar o templo de Deus. Porém, com o tempo, com o passar do tempo, e ao verem a transformação que essas escolas dominicais, que esses ensinos, e nós sabemos que com o poder da palavra de Deus, através do poder da palavra de Deus, com tudo isso, com toda essa influência sobre a vida dessas crianças e o transformar que isso estava causando na conduta dessas crianças, esses líderes eles resolveram então abrir as portas da sua igreja e iniciar também o estudo da classe dominical.
Só um fato interessante, irmãos, é que nós vimos que foi Robert Raikes, que foi o fundador da Escola Bíblica Dominical. E, de fato, foi Raikes quem fundou a Escola Bíblica Dominical. Foi ele que começou com tudo isso. Porém, quem, na verdade, instigou o estudo dominical foi um homem chamado John Wesley, um famoso reformador do século XVIII e líder também do movimento metodista, que foi um movimento onde os membros que comprometiam essa organização, eles buscavam viver uma vida extremamente santa, onde eles se reuniam toda a semana para estudar por 3 horas a Bíblia e outros livros cristãos, onde esses homens eles jejuavam todas as quartas e sextas-feiras, oravam constantemente e participavam da ceia do Senhor uma vez por semana. Por isso, por terem esse estilo de vida marcado por toda essa austeridade, é que esse grupo ficou conhecido como os metodistas, ou também Clube Santo. Enfim, foi aí então que uma mulher chamada Hannah Moore, metodista também, ela começou a realizar estudos dominicais bíblicos em sua casa, o que posteriormente foi consolidado, como nós vimos, por Robert Raikes. Só um fato interessante. Agora, em 1784, irmãos, voltando para a história de Raikes, ele ficou conhecido como sendo o homem mais famoso de toda a Inglaterra pela sua iniciativa. Sua iniciativa foi tão grande, a iniciativa de Raikes com a Escola Bíblica Dominical, que essa iniciativa ela inspirou, veja bem, ela inspirou o sistema inglês de escolas públicas gratuitas, porque até então, como nós vimos, na Inglaterra existiam apenas escolas particulares, onde apenas aquelas classes mais abastadas, mais ricas, tinham condições de dar estudo para os seus filhos. Mas a iniciativa de Raikes levou a fundar escolas públicas na Inglaterra. Neste mesmo ano, e nós estamos aqui apenas 4 anos desde que a escola bíblica ela foi fundada. Em 1784, a Escola Bíblica Dominical, veja esse número, ela já contava com aproximadamente cerca de 250 mil alunos, em apenas 4 anos. E quando Raikes faleceu em 1811, a EBD ela contava com aproximadamente cerca de 400 mil alunos inscritos. Poucos anos após a morte e a iniciativa de Raikes, a Escola Bíblica Dominical contava com este número, aproximadamente cerca de 400 mil alunos. E nós vemos aqui que realmente Deus esteve ajudando este homem. Outra coisa interessante, agora voltando aqui para o nosso país, é que a Escola Bíblica Dominical, irmãos, ela começou no Brasil no ano de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, quando o casal de missionários escoceses Robert e Sarah Kenley, eles chegaram no Brasil e logo de início já instalaram uma escola para poder ensinar a Bíblia para crianças e jovens. Somente na primeira aula ministrada por esse casal de missionários, que aconteceu no dia 19 de agosto de 1855, nessa primeira aula, somente 5 alunos participaram da Escola Bíblica Dominical, onde a missionária Kellen, ela ensinou para os alunos, ela contou, na verdade, para os alunos sobre a história de Jonas, o que ela conseguiu fazer mais com gestos do que com palavras, porque o português deles, até aquele momento, não era tão fluente assim. Mas com o passar do tempo, isso foi melhorando e eles foram se familiarizando com o nosso país. Com o tempo, o número de alunos
na EBD aqui no Brasil, ele aumentou tanto, irmãos, que o missionário Robert Kellen, ele teve de, logo no início, ele teve de dividir a classe, que antes era única, ele teve de dividir a classe dominical entre crianças, jovens e adultos. E a demanda ela foi tanta que logo no início que o casal ele teve até mesmo de mudar para o Rio de Janeiro, que não estava em seus planos, para eles poderem assim dar continuidade melhor no seu trabalho que havia sido implantado aqui no Brasil. A história é bem breve e antes de finalizar essa lição, essa aula sobre a EBD, gostaria de chamar a sua atenção para um fato interessante e curioso. Ao longo da história, nós vemos que algumas pessoas costumavam a fazer coisas sem sequer pensar em toda a extensão da influência que as suas atitudes elas teriam. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Robert Raikes ele jamais imaginou que aquela sua iniciativa de começar a dar aulas para as crianças pobres ali da cidade de Gloucester, muitas delas que a princípio rejeitaram a sua iniciativa, eu tenho a certeza de que esse homem jamais imaginou que aquilo que ele havia começado em sua casa iria se tornar nesse evento gigantesco mundial que é hoje a EBD. Veja só esse número, só para você ter uma ideia. Estima-se hoje que existam aproximadamente cerca de 2 milhões de EBDs por todo o mundo, com aproximadamente cerca de 120 milhões de alunos, contando com cerca de 8 milhões de professores. Sendo este movimento, que é a EBD, hoje ele é reconhecido como o maior projeto já criado de propagação de ensino bíblico que existe entre a cristandade espalhada por todo o mundo. Essa é a breve história da EBD, meus irmãos. Eu convido a vocês a valorizarem isso, valorizarem este movimento que começou há alguns poucos séculos atrás e que tem até hoje abençoado ricamente nós cristãos. Que nós possamos valorizar isso, essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos na sua casa, aprendendo sobre a sua palavra. E o meu desejo é que a cada EBD, a cada ensino ministrado, nós possamos sair dali, dessa aula, dessa classe, com um desejo mais intenso, não apenas de conhecer a Bíblia, mas sim também de conhecer o Deus das Escrituras. Esse é o desejo do meu coração e eu espero que você tenha um restante de dia abençoado. Amém? Amém. Que aula maravilhosa. Que história magnífica. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a mão de Deus está sobre as escolas bíblicas dominicais que se reúnem ao redor do mundo. Não tenho dúvida de que a mão de Deus está sobre a vida desses milhões de professores que dedicam parte de seu tempo a ensinarem os princípios da palavra de Deus. E eu não tenho dúvida de que a mão de Deus também está sobre a vida desses milhões de alunos que aos domingos ouvem os ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical, que Deus abençoe cada professor de nossa escola bíblica dominical, que cada irmão, cada irmã sejam instrumentos de Deus na formação de verdadeiros discípulos de Jesus. Como eu havia dito, vamos louvar ao Senhor agora com a nossa equipe de louvor e logo em seguida nós vamos meditar na palavra de Deus.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Que Deus abençoe vocês, queridos irmãos e irmãs do Ministério de Louvor. Vocês acabaram de cantar a Bíblia. A Bíblia é essa professora mor da nossa vida, é ela que nos ensina acerca das grandezas e das maravilhas de Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem sendo instrumentos de Deus para a glória dele. Quero ler com você o que está aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 31. Jesus nos diz assim: verdadeiramente, ele, depois de ensinar acerca de sua missão, ele vai dizer o seguinte, aqui no Evangelho de João 8:31. Dizia Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Existem algumas traduções que dizem assim: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Existem várias traduções. Como eu te disse, meu irmão, minha irmã, Jesus está ensinando, Jesus está apresentando para os judeus a sua missão. Ele está falando sobre a sua missão na terra, está falando de seu Pai. E Jesus sempre tinha diante de si duas categorias de ouvintes. Aqueles que ouviam o que Jesus ensinava e eram incrédulos, permaneciam incrédulos, não entendiam absolutamente nada do que Jesus estava dizendo, e aqueles que se interessavam pela doutrina de Cristo, e não só se interessavam, mas acreditavam. Então Jesus sempre tinha diante de si essas duas categorias, se eu posso assim dizer, de ouvintes. Os que ouviam e não criam, não acreditavam, e na maioria das vezes se tornavam seus inimigos, seus opositores, levantando dúvidas, sendo usados pelo diabo para trazer dificuldade para o ministério de Jesus, e aqueles que estavam ávidos de ouvir a sua doutrina, porque Jesus não ensinava como ensinavam os escribas e fariseus. Quando os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles ensinavam os seus ouvintes, eles, na verdade, eram muito filosóficos na sua maneira de ensinar, eles misturavam muito ideias filosóficas nos seus ensinos, eles apresentavam apenas comentários de rabinos acerca do que dizia a lei, eles não eram práticos no seu ensino. Jesus ele veio com uma metodologia diferente, ele apresentava no seu jeito sui generis de ensino, questões práticas do dia a dia. Jesus lançava mão de elementos da natureza, ele fazia com que os judeus se identificassem com o seu ensino de maneira muito simples e fácil. Então aquilo que Jesus dizia, falava, ensinava, na verdade entrava no coração de muitos judeus e eles tinham uma compreensão exata do que Jesus estava lhes dizendo, porque eles estavam envolvidos com aquelas questões que Jesus apresentava. Isso vai acontecer lá no Sermão da Montanha. Se você der uma lida no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, você vai ver como Jesus era prático nos seus ensinos. Jesus, ele não tinha um vocabulário rebuscado, ele não se preocupava em apresentar teorias filosóficas,
como muitas vezes os fariseus, os saduceus, os doutores da lei apresentavam. De certa forma, se vocês me permitem, os ensinos desses doutores da lei, desses mestres da lei, era enfadonho. As pessoas não só tinham dificuldade de guardar aquilo que lhes era ensinado, como também não conseguiam trazer isso para o dia a dia. É muito importante, quando nós estudamos a palavra de Deus, conseguir extrair da palavra de Deus ensinos práticos para o nosso dia a dia. É por isso que, quando eu prego, eu sempre gosto de extrair lições acerca daquilo que estamos estudando, para que possamos transformar aquele aprendizado em prática. Não adianta nada você ir na igreja, ouvir 40, 45 minutos de uma exposição e você não sair da igreja com algo a ser praticado. Era esse o método de Jesus. Então, quando Jesus ensinava, ele ensinava de maneira muito simples e isso cativava as pessoas. Isso fazia com que as pessoas se interessassem cada vez mais pelos seus ensinos. Pessoas simples, pessoas sofridas, aquelas pessoas que sabiam exatamente do que Jesus estava falando, porque elas estavam inseridas naquele contexto. Diferentemente dos escribas, dos fariseus, que eram, como eu já disse, aquela alta corte do povo judeu, eles viviam num patamar acima, tanto nas questões sociais, como até mesmo nas questões de conhecimento. Por isso que os escribas, os fariseus, desprezavam muito as pessoas, porque eles se achavam melhores do que elas. Eles se achavam doutores e detentores de todo o conhecimento e de toda a sabedoria. Então, quando Jesus aparece ensinando dentro dessa sua metodologia prática, ele conseguia atrair a atenção de muitas pessoas. E muitas dessas pessoas criam nele, acreditavam nele, porque através do Espírito Santo elas tinham uma compreensão exata do que Jesus estava dizendo. É isso que está acontecendo aqui, por exemplo, no versículo de número 30. Se você ler comigo, veja só, falando ele essas coisas, que coisas são essas? É o que Jesus está ensinando aí, desde o versículo 12 até o versículo 29, que eram esses ensinamentos práticos. Ele está falando da sua missão, ele está falando do fato de estar ali amando do seu pai, não é? Está falando sobre a questão da sua morte, está falando sobre a questão da sua ascensão ao céu, mas ele está falando isso de maneira muito clara. Só que aqueles que o ouviam, os doutores da lei, os saduceus, aqueles que se achavam sábios demais, não compreendiam, não é, a magnitude daqueles ensinamentos. Eles não conseguiam entender a linha de raciocínio de Jesus, muito também porque eles não estavam inseridos dentro daquele contexto que o povo estava. Então aqui o versículo 30 diz que muitos creram nele, muitos acreditaram no que Jesus estava dizendo, muitos se tornaram seus discípulos a partir daquele momento. Então Jesus no versículo 31 vai dizer para esses que estavam crendo nele, ele vai dizer: se vocês permanecerem no meu ensino ou na minha palavra, depende da tradução, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por quê? Porque aqueles escribas, aqueles fariseus também eram professores, também ensinavam, mas a doutrina deles não acrescentava nada, a doutrina deles não aperfeiçoava nada, a doutrina deles não era capaz de mudar o caráter, de mudar a índole, de mudar o coração. E se as pessoas permanecessem no ensino daqueles escribas, daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, eles fatalmente morreriam nos seus pecados. Por quê? Porque não havia confrontação de pecado, não havia um ensinamento direto acerca do abandono das práticas pecaminosas. Onde não há confrontação, não há conversão, não há transformação. A verdadeira doutrina, a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, eles apresentam, eles apontam muito o pecado daquele que os ouve. É por isso que Jesus era ao mesmo tempo amado por uns e odiado por outros.
porque Jesus ele não tinha esse compromisso de agradar os seus ouvintes. Jesus não tinha compromisso em pregar aquilo que muitos queriam ouvir, como acontece hoje em dia, porque hoje cumpre-se aquilo que Paulo disse para Timóteo: muitos, tendo coceira nos ouvidos, estão se cercando de mestres segundo as suas próprias cobiças e estão recusando a verdade, entregando-se às fábulas. Então, essas categorias de ouvintes que eu falei para vocês no início da minha palavra, sempre existiu. E existe até hoje, sempre vai existir. Sempre existirão aqueles que quererão ouvir a verdade, que quererão realmente conhecer o seu real estado espiritual diante de Deus, e haverão aqueles que não aceitarão serem confrontados, eles querem ouvir palavras que afaguem o seu ego, querem ouvir palavras que lhes dê uma visão acerca de si mesmos, uma visão que os faça se sentir melhor, que os faça se sentir maiores do que eles são. Então isso sempre existiu e continuará existindo. Então, assim como havia nos tempos de Jesus aqueles que pregavam o que as pessoas gostavam de ouvir, hoje também existem milhares de pregadores assim que têm esse tipo de posicionamento. E assim como Jesus, que sempre pregava o que as pessoas precisavam ouvir, hoje também a palavra de Deus, quando é aberta e é pregada com responsabilidade, não é? Ela falará diretamente a muitos corações. Mas o que eu queria pensar com você, especificamente no versículo 31. Jesus, então, dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Queridos, nós precisamos entender que nós vivemos num contexto caído, vivemos num mundo que foi entregue à mercê do engano, um mundo que está, à mercê do engano, um mundo que foi entregue nas mãos de algo ou de alguém que o domina desde que ele existe, por conta da desobediência. Eu estou falando do diabo. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Então Satanás exerce um certo domínio nesse mundo. E Satanás é enganador. Satanás ele pode se transfigurar até num anjo de luz, é o que a palavra de Deus vai nos dizer. Paulo vai dizer isso lá na sua primeira carta escrita aos Coríntios. E Satanás sabe imitar, Satanás sabe enganar como ninguém. E quando Pedro disse lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, que nós devemos vigiar e orar, porque o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando nos tragar, Pedro falou muito sério, porque Pedro mesmo foi vítima do diabo algumas vezes. E nós precisamos vigiar e entender, irmãos, o que somos, se estamos realmente agindo e vivendo como discípulos de Jesus Cristo. Porque apenas ostentar o rótulo, o título de cristão, não é suficiente. Eu digo para você que muitos se dizem cristãos, mas será que podemos afirmar acerca destes que se dizem cristãos que eles são discípulos de Jesus? Essa pergunta cabe a nós também. Será que nós temos vivido, agido como discípulos de Jesus? O que temos sido? Verdadeiros discípulos do Mestre ou apenas frequentadores de igreja? Ou apenas entregadores de dízimos? Eu fiquei sabendo recentemente de uma pessoa, conversando com uma pessoa que ela pastoreia uma igreja onde muitas pessoas não frequentam a igreja, mas devolvem o dízimo, entregam o dízimo. Elas querem entregar o dízimo na igreja, mas não querem participar da igreja. Então, o que é que nós temos sido? Nós temos sido somente entregadores de dízimo? Nós temos sido frequentadores de culto? Nós temos sido visitantes ocasionais? Não é? Muitas vezes
corremos o risco de ir à igreja somente quando tem algum evento na igreja, ou somente quando temos vontade. Nós temos que ter muita cautela, muito cuidado, porque nós estamos inseridos num contexto dominado pelo diabo, e Satanás pode enganar. E precisamos nos fazer essa pergunta: eu tenho sido o quê? Eu tenho sido um mero religioso ou eu tenho realmente sido um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo? Para saber a resposta, eu preciso analisar esse versículo 31. Eu vejo aqui algumas características do verdadeiro discípulo. A palavra discípulo é interessante, que a palavra discípulo ela vem de uma palavra hebraica chamada talmidim. É isso mesmo, viu? Eu dei uma torcida aqui na língua porque é assim que se pronuncia. Talmidim. Você consegue falar comigo? Talmidim. É isso mesmo. A palavra talmidim, ela representa aquele que anda tão próximo ao seu mestre que a poeira da sandália do mestre cai sobre os seus pés. Esse é o significado de discípulo. Ele segue tão de perto o seu mestre, onde o seu mestre vai. Existe até um hino do nosso cantor cristão, não é? O hino 308. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Só pode cantar essa música quem for um verdadeiro discípulo. E que responsabilidade é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, hein? Se nós formos entender o verdadeiro sentido da palavra talmidim, nós entendemos que o pó das sandálias de Jesus, nós precisamos estar tão perto dele que o pó da sandália de Jesus caia sobre nossos pés. Esse é o verdadeiro significado de discípulo. Então, discípulo é aquele que faz o que o seu mestre fez. É aquele que anda pelos caminhos que seu mestre andou. Eu fico pensando hoje, onde será que Jesus estaria, hein? Onde será que Jesus iria? Muitas vezes Jesus estaria em lugares onde nós não gostaríamos de estar. Muitas vezes Jesus foi a lugares que eu tenho certeza os discípulos estranharam. Teve uma vez que Jesus foi para Samaria. E não era fácil para um judeu entrar dentro de Samaria. Não era. Depois você lê lá João capítulo 4, você vai ver ali algumas coisas muito interessantes. Não era fácil. Quando Jesus para ali naquele poço e começa a conversar com a mulher samaritana, quando os discípulos chegam, eles acham estranho Jesus conversar com uma mulher samaritana, porque Jesus era assim, Jesus ele quebrava paradigmas, Jesus ele ia na contramão, não é? O verdadeiro discípulo é aquele que não tem medo de viver, de agir, como Jesus Cristo viveu e agiu. O verdadeiro discípulo ele não tem medo de ir onde com certeza Jesus iria. Jesus com certeza ele estaria nos lugares mais improváveis que nós possivelmente imaginaríamos. Então, se nós realmente queremos ser verdadeiros talmidins de Jesus, andar tão próximos a Jesus a ponto da poeira de suas sandálias caírem sobre os nossos pés, esse é o significado da palavra discípulo, nós precisamos nos atentar pelo menos para duas grandes verdades que estão aqui nesse versículo 31. Se nós conseguirmos nos encaixar aqui dentro dessas duas características que eu vou apresentar para você, eu louvo a Deus, estamos sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Primeira característica, observe que João está narrando o que está acontecendo aqui. Ele vai dizer assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Querido irmão, querida irmã, verdadeiros discípulos são aqueles que creem em Jesus. E aqui eu quero dizer para você que existe uma grande diferença entre crer e acreditar. Tá bom? Deixe-me apresentar para você as diferenças. Acreditar não é necessariamente crer.
Crer é muito mais do que acreditar. Entende? Crer é muito mais do que simplesmente conhecer a história. Crer é muito mais do que simplesmente ter informações acerca de Jesus. É por isso que nem todos podem dizer que são discípulos. Porque embora muitos do que se dizem cristãos acreditem em Jesus, não creem em Jesus. Por quê? Porque crer me leva a um estilo de vida totalmente diferente. Quem crê em Jesus entende a missão de Jesus. É o que ele vai apresentar aqui dos versículos 12 a 29. Depois você dá uma lida. Nós temos que crer que Jesus realmente é aquilo que ele disse ser. E o que foi que Jesus Cristo disse que era? O Filho de Deus, o Salvador, o único caminho. Nós cantamos aí com o nosso ministério de louvor. Ou seja, tudo aquilo que Jesus Cristo disse que era, nós cremos que ele realmente era e é. Eu tenho que crer que Jesus Cristo é a solução de Deus para o meu pior problema, que é o problema do pecado. Que é esse problema que a humanidade tem com Deus e que nada resolve. Muito menos a religião. Ir na igreja não resolve. Você pode entregar uma oferta pomposa no final do mês, não resolve. Você pode ir na igreja e deixar lá o seu dízimo criteriosamente, de forma britânica, não resolve. Você pode ajudar os pobres, não resolve. Você pode ser uma pessoa extremamente caridosa, não resolve. O problema com Deus não se resolve através de barganha, através de coisas que se faz. O problema com Deus se resolve através de sangue. É preciso derramamento de sangue. O pecado é algo gravíssimo para Deus. Tão grave que foi preciso o derramamento do sangue do seu próprio filho para resolver o nosso problema. Quer saber o tamanho do problema que nós temos com Deus? Olhe para a cruz. Veja só o que foi que Jesus resolveu por nós. O problema que Jesus resolveu entre nós e Deus. Veja só que tamanho de problema nós tínhamos. Olhe para a cruz. Olhe para aquela cruz sangrenta, olhe para todo o sofrimento de Cristo e perceba que esse problema entre nós e Deus não é pequeno. Então Jesus é aquele que veio para resolver esse problema. Ele não veio apenas para cumprir uma profecia. Ele não veio apenas para ter a sua história contada por Hollywood. Ele não veio apenas para que a sua foto, ou pelo menos um desenho, uma pintura, seja colocada num quadro, numa parede. Ele não veio para que um símbolo da sua crucificação seja colocada em cima da televisão. Não. Jesus não veio para isso. Jesus veio para resolver o nosso maior problema, a nossa separação de Deus. Ele veio resolver esse problema. Ele veio morrer por nós, porque se ele não tivesse feito isso, nós é que estaríamos mortos agora. Então eu preciso crer nisso. Não é apenas acreditar que Jesus Cristo existiu, que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Jesus Cristo teve 12 apóstolos, que Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixes, que Jesus Cristo andou sobre as águas. Ótimo! Quem crê, acredita. Mas nem todo aquele que acredita crê, porque crer é algo além. Crer é um andar acima. Então, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa crer que Jesus Cristo é aquilo que ele disse ser. Paulo vai dizer lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Jesus é o único que está entre nós e Deus. O único que está intercedendo por nós a Deus. Se você que está vendo esse vídeo, com todo respeito, acredita que entre você e Deus existe um santo, existe alguém especial
que está lá intercedendo por você, orando por você, pedindo por você a Deus, a não ser a pessoa de Jesus, você não é um discípulo de Jesus, porque você não crê nele como ele realmente é. Você simplesmente acredita numa teologia que te foi apresentada. E acreditar em teologias não faz de mim um discípulo, não faz de mim um talmidim. Acreditar em teologias não me salva. Então eu quero que você preste atenção nisso. Eu quero que você observe isso. Você crê realmente que o seu pior problema foi resolvido? Você crê que o seu nome, nesse momento, está escrito no livro da vida? Você crê realmente que o seu nome está lá no livro da vida e que um dia, quando o Senhor abrir os livros, ele vai citar o seu nome? Você crê nisso? Você crê realmente que está salvo? Você tem essa certeza de salvação no seu coração? Você realmente tem certeza de que se você morrer agora, se a sua hora chegar agora, você estará imediatamente com o Senhor? Quem crê tem essa certeza. E quem crê, tem essa certeza, é um verdadeiro talmidim de Jesus, é um verdadeiro discípulo de Jesus. Agora, se você não tem essas certezas, amigo, você ainda não é um discípulo, porque você ainda não crê nele. Jesus é mais do que um vulto histórico, mais do que um personagem que surgiu na história. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o meu, é o seu Salvador, Jesus é o caminho, Jesus é a ponte, Jesus é aquele que me liga com o Pai, Jesus é a verdadeira religião. Se nós entendermos religião como aquilo que nos liga a Deus, ou pelo menos procura nos ligar a Deus, Jesus é o único que pode fazer isso. Então veja só o que João está dizendo aqui. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Jesus vai chamar esses que haviam crido nele de discípulos. Então não adianta você simplesmente acreditar. Você precisa crer. Essa é a primeira característica do verdadeiro talmidim, do verdadeiro discípulo. Mas eu vejo aqui agora como palavra de Jesus. Olha só. Se permanecerdes no meu ensino ou na minha palavra. Permanecer no ensino. Meus queridos, nós vivemos num tempo de tantas propostas religiosas, tantas ofertas religiosas. Aqui eu não quero julgar ninguém, eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero classificar A, B ou C, mas eu tenho a Bíblia como elemento aferidor daquilo que eu ensino. Eu tenho a Bíblia como meu documento. É interessante que nós temos um documento para provar tudo na nossa vida, não é? Eu tenho um documento de identidade, onde lá consta o meu RG, o meu CPF, eu existo como pessoa física porque eu tenho um CPF, então eu sempre apresento o meu documento para provar que sou eu mesmo. Eu tenho uma escritura da minha casa para provar que realmente pertence a mim e a minha esposa, é a nossa escritura. Eu tenho um documento no porta-luvas do meu carro está lá na garagem, eu tenho um documento para provar que aquele carro que está lá é meu, é da minha esposa, não é? Eu tenho junto a ele, anexado a ele, um documento para provar para o policial, se porventura eu for parado numa blitz, eu tenho como provar que eu paguei o meu IPVA, que eu paguei a minha taxa de licenciamento, que eu paguei o meu DPVAT, está tudo lá, anexado, tudo certinho. Eu tenho documentos para provar tudo na minha vida. Eu tenho uma certidão de nascimento, eu tenho uma certidão de casamento lavrada no cartório pelo juiz de paz, que declara que eu sou casado com a minha esposa. Tudo nessa vida nós temos e precisamos de documento para provar alguma coisa. Pois bem, eu tenho a Bíblia Sagrada como meu documento para provar aquilo que eu prego e para provar aquilo que eu creio. A Bíblia Sagrada é o documento do cristão e é nela que eu permaneço. Por isso, eu não me abro para outras doutrinas. Eu não me abro para outros ensinamentos que não estão contidos nesse livro. Por quê? Porque esse livro aqui é a doutrina de Jesus, é o ensinamento de Jesus. Veja bem,
Mateus 22, 29, Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha só, Jesus nos levando para as Escrituras. Lá em João 5,39, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha só, Jesus dizendo que as Escrituras testificam dele. Lá em João capítulo 7, versículo 38, ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, não é? Lá em João capítulo 17, versículo 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não é? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, pois penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então eu não posso abandonar o que está escrito. Se eu quero realmente ter conhecimento da doutrina de Cristo, eu preciso verdadeiramente me atentar para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que me ensina quem Jesus Cristo é. Então, acreditar em outros ensinamentos, acreditar em outras doutrinas, acreditar em qualquer coisa que você ouve, sabe, classifica você como um religioso, como um frequentador de igreja, mas não classifica você como um discípulo, porque Jesus está dizendo aqui, ó, se permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes na minha palavra, nos meus ensinamentos, naquilo que eu digo, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meu querido, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, eu não quero que você entenda mal o que eu vou dizer. Eu sou pastor na primeira igreja batista em Pará de Minas. Muito provavelmente você participa da igreja, você que está assistindo esse vídeo. E você já percebeu uma coisa, a nossa preocupação não é apresentar para você uma doutrina de igreja. A nossa preocupação é fazer com que você conheça a palavra, porque é ela que transforma você num verdadeiro discípulo. Então, você é um verdadeiro discípulo não é por causa da igreja, não é por causa do pastor da igreja. Você é um verdadeiro discípulo porque você crê na palavra que é ensinada pela igreja. E essa palavra é a palavra de Deus. Então, o verdadeiro discípulo, ele ouve e ele permanece. O verdadeiro discípulo, ele não fica interessado em outros ensinamentos. O verdadeiro discípulo não se deixa levar pela beleza de um culto. O verdadeiro discípulo não se deixa impressionar pela beleza de um louvor. O verdadeiro discípulo não se deixa impressionar pela beleza arquitetônica de um templo, pelos recursos tecnológicos. O verdadeiro discípulo é atraído pela palavra. O verdadeiro discípulo quer a palavra. Ele só quer saber de uma coisa: eu quero ouvir a palavra. E se há esse desejo, se há esse sentimento no seu coração, você é um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Jesus. Somos verdadeiros talmidins de Jesus. Aprendeu a falar a palavra? Talmidim? É isso aí. Nunca mais se esqueça disso. Se verdadeiramente a palavra de Deus nos atrai, se nós estamos na igreja por causa da palavra, se nós estamos realmente interessados na palavra, é porque somos verdadeiros discípulos de Jesus. Já que nós estamos hoje comemorando o dia da Escola Bíblica Dominical, que realmente nós possamos entender que aquilo que Jesus nos ensina é o fator determinante para que eu seja um verdadeiro discípulo. Então, meu querido, eu te convido a fazer uma coisa: pare de olhar para o lado. Pare de ficar olhando a grama do vizinho. Olhe para aquilo que está sendo ensinado na sua igreja. A sua igreja ensina a verdade,
ensina a palavra, aquilo que é pregado no púlpito da sua igreja, é a pura e simples palavra de Deus, ou é uma mensagem recheada de tendencionismo, uma mensagem recheada de adendos para fazer com que você se sinta melhor, com que você se ache a última bolacha do pacote, para fazer com que você se ache melhor do que você realmente é. Por isso eu te convido a investigar se aquilo que você tem aprendido é verdadeiramente os ensinos do mestre ou é apenas uma doutrina de uma igreja, ensinamentos adaptados para fazer com que a igreja encha de gente, porque tem muita gente aí preocupada com isso. Mas o que caracteriza o verdadeiro discípulo é a sua permanência naquilo que é ensinado pela palavra. E quer saber de uma coisa? A palavra nos machuca o tempo todo. Ser um discípulo de Cristo dói, sabe por quê? Porque o tempo todo nós estamos sendo confrontados, o tempo todo nós estamos sendo jogados no chão, machucados, espetados. Agostinho de Hipona, um grande teólogo da igreja cristã, um grande homem de Deus, Agostinho de Hipona, ele disse certa vez uma coisa maravilhosa. Ele disse assim: feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. Olha que lindo. Feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. Verdadeiro discípulo ama a palavra. Verdadeiro discípulo, ele só quer a palavra. A palavra de Deus machuca, confronta, o tempo inteiro ele está sendo espezinhado, mas mesmo assim, ele ama a palavra de Deus, ele permanece no que Jesus Cristo ensinou. Mesmo que todo mundo seja contra, mesmo que a maioria das pessoas esteja do outro lado, mas não, ainda que ele esteja sozinho, ele não abre mão da palavra. Então eu quero finalizar aqui apenas recapitulando. Quais são as duas características de um verdadeiro discípulo? Discípulo é aquele que crê, não necessariamente aquele que acredita, porque acreditar muitos acreditam. Mas discípulo é aquele que crê, aquele que entende que Jesus é o que ele disse ser. E discípulo é aquele que não abre mão da palavra, não abre mão dos ensinamentos de Jesus. É aquele que ama os ensinamentos de Jesus. É aquele que ama a palavra de Deus. É aquele que não tem outro livro na sua vida, a não ser a Bíblia Sagrada. E quando alguém está ensinando para ele, ele está lá pesquisando, investigando se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra, porque se não estiver, ele não aceita, ele não recebe, porque ele só quer a palavra. Você é assim, meu irmão? Você é assim, minha irmã? Temos sido assim? Então louvado seja Deus. Com toda a humildade, com todos os nossos defeitos, temos sido verdadeiros talmidins de Jesus. E que assim seja. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor seja glorificado e engrandecido nesse dia tão maravilhoso. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Escola Bíblica Dominical, agradecer ao Senhor por todos esses ensinamentos que nós recebemos hoje acerca das características do verdadeiro discipulado. Que o Senhor coloque essas duas coisas em nós, que a cada dia possamos crer mais em Jesus e que a cada dia possamos amar e valorizar mais a sua palavra, os seus ensinamentos. Que o Senhor seja glorificado por tudo. Oramos em nome do teu Filho. Amém. Amém, queridos? Hoje à noite eu espero vocês às 19h30, quando estaremos analisando mais uma oração da Bíblia, dentro da temática, as orações que Deus gostaria de ouvir. Até lá!